Bem-vindos à padaria! Eu sou o Riga, game designer, pesquisador e artista. E eu crio coisas. E deixa eu te perguntar, você sabe pra que serve um jogo? Pois eu aposto que você nem sabe o que é um jogo. Digamos que eu seja um alienígena e vejo você na rua segurando uma panela. E aí eu desço do meu OVNI e te pergunto, pra que serve esse objeto na sua mão? Você primeiro precisa me explicar o que é o objeto, certo? Um recipiente, normalmente de alumínio, que conduz bem o calor. Assim, você todo pomposo me diz: isso que chamamos de panela serve para cozinhar alimentos. Seguindo essa linha de raciocínio, a fim de entendermos a utilidade de um jogo, primeiramente é necessário entender o que é um jogo, certo? Antes do blá 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 começar, me conta aqui nos comentários o que é um jogo e para que ele serve. E depois, responde o seu comentário no final do vídeo, assim eu consigo ver que tipo de concepções você conseguiu tirar a partir das ideias apresentadas aqui. Apesar da aparente obviedade dessa discussão, definir jogo é um pouco difícil. Jogos são artefatos culturais bastante complexos e multifacetados, ou seja, aparecem em diversos contextos diferentes e nós costumamos descrever inúmeras coisas como jogos. Historiadores como David Porley pontuam que a tentativa de definir o que é jogos é tolice. Mesmo assim, a fim de compreender um objeto de estudo, precisamos ter uma mínima noção do que ele é e do que não é. O historiador Johann Huizinga afirma que o homem é lúdico por natureza e ele comumente joga e brinca nas mais diversas esferas da vida. O jogo é uma atividade livre e voluntária, exterior à vida habitual, quase como um círculo mágico que nos retira da vida cotidiana, com um conjunto próprio de regras e delimitações espaciais e temporais. Também promove a formação de grupos sociais envoltos por maneiras próprias de agir e se vestir. Ao refletir sobre tais características, Huizinga conclui que o jogo é anterior à própria cultura. Podemos ver elementos de jogo ou brincadeira na poesia, na guerra, no direito, na religião e até na ciência. O que inclusive explica, num certo grau, por que usamos a palavra jogo para tantos contextos diversos. Ah, mas isso é generalista demais. Ele tá exagerando, você poderia me dizer. Mas será mesmo? Imagine o seguinte, dois times se reúnem, eles são opostos e competem para ver quem sairá vencedor. Para tanto, um juiz é estabelecido, ele mediará conflitos e garantirá que as regras do círculo mágico serão seguidas. De um lado, há um fervoroso ataque, do outro, uma impetuosa defesa. Tudo isso é realizado na maior seriedade, afastada do mundo exterior. Esse exemplo de tribunal nada mais é do que um grande jogo. Mesmo que ele seja extremamente sério, as suas características lúdicas permanecem. E se você ainda é um cético, me responde aí, por que razão, causa ou consequência, um grande juiz precisaria usar uma peruca dessa? Considerando as novas formas de jogar, como os jogos digitais, a dupla Kate Salen e Eric Zimmerman catalogou diversas definições de autores para tentar estabelecer uma concepção do que seria um jogo, principalmente para o designer de jogos digitais. Para eles, o jogo é um sistema no qual os jogadores se envolvem num conflito artificial, definido por regras que resultam em um resultado quantificável. Quando o jogador realiza ações dentro desse sistema, há o que os autores chamam de interação lúdica, ou play. Outro elemento fundamental dos jogos seria a atividade livre por parte do jogador dentro de estruturas ou regras mais rígidas. A atividade do jogador dentro do sistema criaria novas dinâmicas e perspectivas para o próprio jogo. Meu Deus, é o Velcro! Como quando os speedrunners encontram formas novas de concluir uma fase, ou personagens são utilizados fora da posição ou função para a qual foram planejados. Dessa forma, um jogo, enquanto produto cultural, possuiria o potencial de transformar a si mesmo através da própria interação e, idealmente, até mesmo nossas estruturas sociais, como determinadas ações ou formas de pensar. Se você começar a bater uma bola numa parede repetidas vezes, pode se entediar rapidamente. Por mais que haja ludicidade nessa ação, ao adicionarmos regras, como não poder sair do lugar, e um resultado quantificável ou objetivo, como rebater 10 vezes seguidas, teremos condições de derrota e vitória que podem cativar um pouco mais o jogador. Um dos primeiros jogos de videogame, Tennis for Two, era tão simples quanto essa brincadeira hipotética. Agora que temos uma ideia melhor do que é um jogo, eu te pergunto, o simples caminhar é um jogo? Armar uma barraca? Eu tô de olho, hein? É um jogo? Se eu não estiver sendo usado como ruído de fundo nesse momento, você deve pensar algo como, não pô, onde estão as regras e os objetivos? O que há de lúdico em caminhar ou montar uma barraca? Realmente, ao caminhar na rua normalmente é difícil ver elementos lúdicos nisso. No entanto, ande sobre algumas linhas no chão e pense, se eu pisar fora da linha, cairei na lava e irei de dorme. Subitamente você está brincando. Da mesma maneira, montar uma barraca usando cadeiras e cobertores transforma esse ato numa experiência lúdica, uma brincadeira.
um jogo. Para diversos teóricos, é justamente na interação do jogador com o sistema e suas regras que o jogo se distanciaria de outras formas de mídia, como o cinema, por exemplo. Mas as zonas cinzentas. A série da Netflix Black Mirror baseia sua premissa em questionar os limites da tecnologia. Em 2018, foi lançado um filme interativo com o subtítulo de Bandersnatch, acompanhando um jovem programador de jogos. Que surpresa, né? A parte relevante dentro desse filme é justamente como ele retrata a questão da interação. O espectador, que normalmente ficaria apenas assistindo ao filme, agora tem que escolher os diálogos e, a partir disso, descobrir novas histórias dentro daquele filme. Essa interação claramente possui ludicidade, mas poderíamos dizer que Bandersnatch é um jogo há suporte para ambas as posições. Você pode achar que a falta de um objetivo, uma condição de vitória ou derrota, e que tais elementos fariam ele ser mais filme do que jogo. Pode-se argumentar, no entanto, que isso é mera trivialidade. A interação e a experiência do jogador seriam suficientes para compor um jogo. Afinal, se tudo é jogo, por que isso não seria? Em 2012, um jogo indie chamado Journey dividiu opiniões, e até hoje há quem diga que ele não passa de um walking simulator. E realmente, você anda e de repente tá de volta ao começo? À época, era muito comum ouvir que Journey não era um jogo. Onde estão os quebra-cabeças? Como assim não há condições de vitória e derrota? Faltam mais elementos interativos. No momento em que interagimos com aquele sistema, no momento em que nosso personagem está se movendo e precisamos decidir para onde ele irá, não estamos jogando? Jogos como Journey reforçam a ideia de que a jornada é o aspecto central. O ato de caminhar pode compor um jogo. A jornada do jogador é o elemento lúdico que ele explora. E quanto a montar uma barraca? Se você já construiu casinha ou matou galinha, sabe que Minecraft também não possui um objetivo. Matar o Ender Dragon não é necessariamente o ponto final da nossa interação. Na verdade, os jogadores podem estabelecer objetivos próprios, que em nada se relacionam com esse suposto final. Tudo bem, aparecem os créditos, mas você para de jogar quando mata o Ender Dragon? Ali ao final, houve uma conclusão? Essa falta de objetivo final significa que ele não é jogo? E construir uma família é jogo? Em The Sims você pode simular uma vida, criando personagens e colocando eles pra trabalhar, construir laços e tudo mais. Novamente, não há objetivos explícitos. Posso ficar só decorando uma casa que eu nunca vou usar, ou fazer personagens que também nunca vou usar, ou até suprir minha impotência por não conseguir chegar naquela pessoa bonitinha. Eu faço nós dois no jogo e pronto, vivemos felizes pra sempre. No final, isso foi um jogo? Foi só uma simulação? Onde estariam os tão sagrados elementos formais? Afinal, ao interagir com o sistema, não estaríamos jogando desde o princípio? Casos cinzentos como esses evidenciam que nós não temos uma resposta definitiva para o que é um jogo. Não há nada de ruim em admitir que só sabemos que nada sabemos, pois, afinal, assumir nossa ignorância sobre o tema talvez possa ser o primeiro passo para criarmos mais desafios às regras e estruturas que conhecemos. Afinal, não é isso que é jogar? Quando foi que o design de games se esqueceu de brincar? Voltemos ao nosso exemplo da panela. A utilidade da panela é preparar comida. Você até pode usá-la para se defender ou como um estiloso chapéu, mas cozinhar ainda é sua função primária. Poderíamos dizer que um jogo digital é comumente projetado para ser divertido, ou que uma brincadeira é projetada para auxiliar crianças a interagirem socialmente. Acontece que, quando a criança brinca de O Chão é Lava ou monta sua cabaninha, ela faz isso para se divertir. O mesmo vale para jogos online, a menos que você jogue LoL. Aí você só joga para se estressar. Mesmo que os jogos possam carregar alguma utilidade, isso ainda não explica nossa fascinação pelo ato de jogar. Você não teria razão para se estressar com um joguinho se ele não fosse importante em alguma medida. Dessa forma, que utilidade podemos identificar no ato de jogar? Talvez sequer precise haver uma razão para jogarmos. Também poderíamos dizer que jogamos para escapar de nossa realidade. Um argumento muito utilizado para explicar por que gostamos de histórias. No entanto, isso apenas descreve como nós utilizamos essas atividades, e não a razão de isso nos chamar tanta atenção. Pense na história de Sísifo, que é o cara dessa imagem aqui. Um rei grego que, ao tentar enganar os deuses, fora condenado a empurrar uma pedra enorme até o topo de um monte, apenas para vê-la rolar ao chão novamente. Sísifo tinha de retornar e começar a subida, repetindo o trabalho por toda a eternidade. A fascinação que temos por sua história não pode ser explicada por um mero divertimento. Na verdade, a crueldade de seu castigo não deveria gerar alguma digressão? Mas acontece que nem sempre buscamos atividades lúdicas para nos divertirmos. Não precisaríamos sequer de uma razão para buscar a ludicidade nas coisas. Se retornarmos às ideias de Huizinga, tudo
tudo seria jogo. Então isso faria ainda menos sentido. Na verdade, pensar em utilidade quando se fala de jogar é um absurdo. A busca incessante pelo sentido no ato de jogar não é diferente de nossa busca pela razão diante de um mundo aparentemente irracional. Mais do que nunca, deve-se reconhecer que não há razão ou utilidade para jogarmos. E não me entenda mal, valorizo muito o ato de jogar. Não à toa, eu sou um pesquisador de jogos e sou entusiasta. Creio, no entanto, que ao tentarmos atribuir uma utilidade a todo o ato lúdico sobre o qual nos debruçamos, só contribuímos para a piora de nossa condição mental. Quando você recorre à mesma atividade, dia após dia, não é diferente de Sísifo, rolando sua pedra monte acima. Mas, assim como ele, reconhecer a falta de sentido possa ser uma oportunidade para sermos mais fortes que os nossos grilhões. E, ao mesmo tempo, transformar as estruturas rígidas da impotência em uma nova perspectiva. Obrigado, e até o futuro.